E como que eu trabalho, né, com esses açúcares? Para cada coisa, a gente utiliza um tipo de açúcar, dependendo daquilo que eu quero, né? Então, por exemplo, um açúcar mascavo, ele é muito utilizado, ele tem uma acidez, né, maior também. Então, o açúcar mascavo, ele é muito utilizado em massas de chocolate, por exemplo, né? Em massas aí com especiarias, em massas que eu quero trazer esse sabor, né, mais característico. As massas de chocolate que vão açúcar mascavo são massas maravilhosas, né? Então, o açúcar mascavo é ideal para esse tipo de massa, né? Que a gente quer trazer aí essa característica. Se eu, por exemplo, tenho uma massa lá que eu estou fazendo e de repente esqueci o meu açúcar, não tenho açúcar, tenho o mascavo, vou colocar o mascavo, você tem que entender que você vai trazer essa característica para sua massa, né? Vai ficar mais escura, vai ficar mais com esse gosto, com esse sabor. Não que é ruim, é maravilhoso, mas é isso que você quer trazer para tua massa, né? Então você tem que entender isso, tá? A mesma coisa o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele já é um açúcar que tem esses grãozinhos maiores, então ele já é um açúcar que demora um pouco mais tempo para derreter. Dá para você fazer as massas com qualquer açúcar, tá? As massas de bolo, os preparos, mas você tem que entender as características. Então, uma massa de bolo feita com açúcar demerara, por exemplo, que tem esses grânulos maiores, o que vai acontecer? De repente a gente não consegue aquele volume, por exemplo, numa massa amanteigada, a gente não consegue aquele volume maior, né, daquele creme que a gente faz no início, e pode ser que ele demore mais para derreter dentro do forno, por conta de ter esses grânulos maiores, né? Então, o que acontece? Quando forma aquela crosta em cima da nossa massa, pode ficar ali aquelas pontinhas de açúcar, né? É um problema? Muitas vezes não, tá? Você vai tirar o topinho, né? Muitas vezes vem para montar o bolo de festa. Muitas vezes não é problema, mas é só para você entender que isso pode acontecer, tá? Depois a gente tem o açúcar cristal, a mesma coisa, né? Só que o açúcar cristal não vai trazer esse sabor, não vai trazer esse sabor, né, da cana de açúcar para o bolo. E ele também demora um pouco mais para derreter, a mesma coisa do açúcar demerara. Então, eu sempre gosto de trabalhar muito com massa de bolo, né? Quando é massa branca, que eu não quero trazer isso aqui para minha massa, o sabor da cana de açúcar, esse sabor do açúcar mascavo. Eu recomendo usar sempre o açúcar de mesa, o açúcar refinado, que a gente está acostumado, além de ser muito barato, né? Além de ser mais barato aí em relação aos outros açúcares. A gente conhecendo, né, as bases, as técnicas, os ingredientes e tudo que envolve fazer bolos, fazer os preparos dentro da confeitaria, é de suma importância, né? Sem isso a gente não consegue avançar, né? Sem estudo aí dentro da confeitaria para fazer bolos, a gente realmente fica muito aquém, né? Fica muito abaixo aí da nossa capacidade, né? Muitas vezes, porque o que eu falo, quando a gente tem conhecimento, a gente cria autonomia, né? Autonomia para fazer as nossas receitas, autonomia para trocar, para modificar, para substituir. Então, conhecendo muito bem tudo isso, a gente fica livre para querer trocar, para querer substituir, né? Para querer tirar um pouco, para querer adicionar. Então, é de suma importância conhecer.